Olá, boa noite. Michel Temer passa agora à noite por um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês. O presidente tem uma obstrução parcial em uma artéria. Justiça manda Antony Garotinho para o presídio de segurança máxima Bangu 8. Após reclamar de ter sido agredido, o ex-governador do Rio será monitorado 24 horas. Pesquisa do IBGE aponta crescimento de idosos no Brasil. Quase 30 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. E terroristas matam 235 pessoas em uma mesquita no Egito. Mais de 100 ficaram feridas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Pesquisa do IBGE mostra que a população idosa cresceu 16% entre 2012 e o ano passado em todo o país. As regiões Sul e Sudeste são as que tiveram maior aumento na quantidade de habitantes com mais de 60 anos. Este número está cada vez maior aqui no Brasil. Sou um homem feliz, formei meus filhos todos, tenho uma belíssima de uma esposa que está viva. Idoso não tem vez aqui no Brasil. Aí somos jogados a escanteio. Dos 205 milhões e meio de pessoas que moram no país, 29 milhões e 600 mil são idosos, com 60 anos ou mais. É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita pelo IBGE com base no ano de 2016. O estudo divulgado hoje aponta que a população de idosos no Brasil cresceu 16% entre 2012 e o ano passado. Já a quantidade de crianças de até 9 anos caiu de 14,1% para 12,9%. Quanto maior a população de idosos num país, maior também a quantidade de aposentados. Daí o governo precisa reorganizar as contas para garantir a aposentadoria dessas pessoas. Para o governo de Michel Temer, a solução seria a reforma da Previdência. Nesta semana, uma nova versão mais enxuta da proposta foi apresentada. O texto ainda precisa passar por 2 votações na Câmara dos Deputados e mais 2 no Senado. Nas ruas, tem gente com a sensação de que a ideia de um dia se aposentar caminha a passos lentos. A sensação, né, de que está cada vez mais longe, então... O assunto é polêmico. Para esse especialista, se o projeto for aprovado, as pessoas precisam ficar atentas. Antes a gente precisa falar o que não muda. Não muda a situação de quem está aposentado, não muda a situação de quem está bem próximo da sua aposentadoria e não muda a situação daquelas pessoas que já recebem um benefício, seu benefício não será alterado. A PNAD ainda mostrou que o número de pessoas que se declaram pretas cresceu 14,9% e o de pardos aumentou 6,6%. Ainda segundo o levantamento, em 2016, a internet estava presente em mais de 63% das residências e em quase 95% delas, os celulares estavam sendo usados para se conectar à rede. Outro dado que chama a atenção é o dos domicílios conectados à rede de esgoto, menos de 66%. O presidente Michel Temer vai passar por um cateterismo para desobstruir uma artéria entupida. O presidente veio hoje de Brasília para São Paulo e está internado no Hospital Sírio-Libanês. O presidente chegou no começo da noite de helicóptero aqui ao Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para a realização desses exames. Ele deve passar a noite internado para procedimentos que vão constatar a necessidade de realização de um cateterismo em uma das artérias do coração. Este problema no coração do presidente tinha sido diagnosticado no começo do mês passado, bem às vésperas da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados em Brasília. A denúncia foi rejeitada e o procedimento não chegou a ser realizado. Bem, durante esta estadia aqui no hospital, aqui em São Paulo, Temer também deve passar por uma série de exames para a verificação do outro procedimento a que ele também foi submetido na próstata, naquele episódio em que ele sentiu dores e precisou ser internado às pressas em Brasília. Houve um procedimento urológico para a desobstrução da uretra.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Rodrigues, apontado como operador do casal, sejam condenados a pagarem juntos 4 milhões de reais. A PGR também pediu que Gleisi perca o mandato no Senado por desvios na Petrobras. Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Rodrigues são acusados de receberem R$1 milhão da Petrobras em esquema de financiamento ilegal de campanha da senadora petista em 2010. Segundo a procuradora-geral Raquel Dodge, o repasse teria sido realizado por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela petrolífera. A multa de R$4 milhões pedida aos três seria ressarcimento por danos materiais e morais por lesão à administração pública. Gleisi e Paulo Bernardo negam as acusações. A defesa da senadora, que é presidente nacional do PT, diz que o pedido da PGR é baseado em depoimentos conflitantes de 3 delatores e que a senadora está confiante na absolvição no STF. A Justiça de Campos dos Goitacazes, no Rio, determinou a transferência do ex-governador Antônio Garotinho para o Presídio de Segurança Máxima Bangu 8. Garotinho disse que foi agredido na prisão em Benfica. Já a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que ele se autolesionou. Garotinho disse que sua cela foi invadida na madrugada de hoje e que foi agredido com um porrete e que chegaram a apontar uma arma para ele. O ex-governador teria chegado à delegacia para prestar depoimento com o dedo do pé machucado e com o joelho ralado. Para os agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, Garotinho teria provocado os próprios ferimentos. A TV Globo teve acesso às imagens do circuito interno do presídio que mostram que Garotinho estava sozinho na cela e que não há registro de invasão ou de qualquer ataque. Ontem, o advogado do ex-governador disse temer pela integridade física dele, já que, segundo Garotinho, ele denunciou a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso na mesma cadeia em Benfica. Nesse mesmo presídio também estão o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, todos do PMDB e rivais políticos de Garotinho. O ex-governador e sua esposa, também ex-governadora Rosinha Garotinho, foram presos na manhã de quarta-feira em uma operação que apura corrupção e crimes eleitorais. Operação realizada agora à tarde pelo Ministério Público Federal do Rio, no presídio de Benfica, na zona norte do estado, encontrou camarão e bolinho de bacalhau na cozinha da penitenciária. A comida estava armazenada com o nome do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Os procuradores também encontraram iogurtes e refrigerantes em tonéis com gelo que deveriam servir o ex-governador fluminense e o empresário Jacó Barata. O Ministério Público diz que vai informar o ocorrido ao juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal, para que ele tome providências em relação às regalias em Benfica, onde também estão presos 3 deputados estaduais do PMDB. Depois de ser flagrado com provolone e biscoitos na cueca, o deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio, não pode mais sair para trabalhar. O benefício foi cortado pela Justiça. Celso Jacob cumpre pena em regime semiaberto, que é quando o preso tem permissão para trabalhar durante o dia e voltar à cadeia à noite. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acolheu o pedido do Ministério Público, que alegou não haver como supervisionar o trabalho do deputado fora das dependências do Legislativo, nem como assegurar que as funções dele sejam restritas à Câmara dos Deputados. Celso Jacob é ex-prefeito de Três Rios e está na papuda após ter sido condenado a 7 anos de prisão por falsificação de documento público e dispensa de licitação. A defesa do deputado do PMDB informou que vai recorrer da decisão do TJ. O nome do parlamentar voltou ao noticiário ontem, após o anúncio da punição com o isolamento na cadeia por 7 dias. O deputado federal foi flagrado com queijo provolone e biscoito escondidos na cueca, ao voltar para o presídio no último domingo.
Segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário de Brasília, a irregularidade foi identificada durante o processo de revista após saída de final de semana autorizada pela Justiça. Segundo a assessoria de Celso Jacob, ele levou os alimentos para atender recomendações médicas de se alimentar a cada 3 horas. Ainda foragido, o presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, pediu habeas corpus. Mesmo assim, a defesa afirma que ele pretende se entregar. O ex-ministro dos Transportes do governo Dilma e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Rodrigues, está foragido desde quarta-feira. Antônio Carlos Rodrigues teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, na mesma investigação que prendeu os ex-prefeitos da cidade, Rosinha Mateus, e o marido dela, Antony Garotinho, que é presidente estadual do PR. O ex-ministro ainda foi mencionado na delação de Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS Friboi, como sendo o receptor de 20 milhões de reais em propina para o PR, em troca do apoio da legenda para a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Outros 3 milhões de reais teriam sido injetados na campanha de Garotinho ao governo do Rio. No pedido de habeas corpus, os advogados de Antônio Carlos Rodrigues afirmam que a suposta conduta dele, descrita pelo Ministério Público Eleitoral, absolutamente nada tem a ver com as atividades supostamente ilícitas perpetradas pelos demais corréus em Campos dos Goytacazes, que envolviam ameaças veladas aos empresários locais que com o município mantinham contratos. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou notificar o senador Aécio Neves, do PSDB, para que ele se manifeste sobre denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo reportagem publicada no site da revista Época, também devem ser notificados a irmã e o primo de Aécio, Andréa Neves e Frederico Pacheco, além de Menderson Lima. Eles terão 15 dias para se manifestar sobre a denúncia da PGR relativa ao desdobramento da delação premiada dos executivos do grupo JIF. Investigação da Polícia Federal aponta pela primeira vez 4 possíveis fontes de onde teriam saído os 51 milhões de reais encontrados no apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. A fortuna que chocou o país, dividida em caixas e malas, foi encontrada em setembro no apartamento de Salvador. O local seria o bunker emprestado ao ex-ministro por um empresário da Bahia. Gedel Vieira Lima está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele nunca esclareceu de onde veio tanto dinheiro. A investigação trabalha com 4 hipóteses. Para a Polícia Federal, há claros indícios do crime de lavagem. A primeira leva em conta a delação do doleiro Lúcio Funaro, que confirmou que repassou 20 milhões de reais a Gedel em malas de dinheiro. Uma das remessas teria sido entregue em mãos no hangar do aeroporto de Salvador. Outra forte suspeita é que o ex-ministro recebeu dinheiro de PMDBistas alvos do inquérito conhecido como Quadrilhão do PMDB da Câmara, no qual Gedel aparece como investigado junto ao presidente Michel Temer e outros integrantes do partido. Uma parte da fortuna teria saído da Odebrecht. Job Ribeiro, ex-assessor do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel e também citado nas investigações, confirma ter sido o portador de dinheiro vivo vindo da empreiteira. A quarta possibilidade leva em consideração o salário de assessores devolvidos. Job Ribeiro disse que repassava 80% dos R$8 mil que recebia por mês da Câmara para a família Vieira Lima e que não era o único. Agora, este detalhamento segue para o Supremo, onde Gedel já é alvo de um inquérito. O caso foi parar no STF porque o irmão dele tem foro privilegiado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, usou o depoimento de Job Ribeiro para pedir a manutenção da prisão do ex-articulador político de Temer. O ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o envio ao Superior Tribunal de Justiça de um inquérito que investiga o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O inquérito, aberto a pedido do Ministério Público Federal, corre em segredo de justiça e foi enviado do Supremo ao STJ, pois governadores de estado têm foro privilegiado e respondem a procedimentos judiciais nesta corte.
Alckmin foi citado por delatores da Odebrecht, que disseram ter pago cerca de 10 milhões de reais em caixa 2, recebidos pelo cunhado dele para campanhas ao governo em 2010 e 2014. Geraldo Alckmin nega as acusações. As taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial nas operações com pessoas físicas registraram alta em outubro deste ano e continuaram acima da marca de 300%, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Banco Central. Em outubro, os juros médios das operações com cartão de crédito somaram 337,9% ao ano, com aumento de 5,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já a taxa média cobrada no cheque especial avançou para 323,7% ao ano em outubro, alta de 2,4 pontos percentuais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Enquanto os bancos não emprestarem mais dinheiro com juros menores, a economia brasileira, claro, não vai se recuperar tão rápido assim. A má notícia de hoje é que o total de dinheiro emprestado na economia brasileira continua caindo e, segundo os maiores bancos, não vai aumentar nada ou quase nada no ano que vem. Uma notícia mais ou menos é que as taxas de juros dos principais tipos de empréstimos continuam caindo, mas mais devagar. É o que a gente soube hoje pelo balanço mensal do crédito feito pelo Banco Central do Brasil. Primeiro vamos falar dos juros. Os juros para os principais tipos de empréstimos, como eu disse, continuam caindo. O juro médio para comprar um carro estava em quase 26% faz um ano, em outubro do ano passado. Agora estão em 22,5%. Caiu, mas nem tanto assim. Ajuda as pessoas a comprarem mais carros, mas nem tanto assim. Em um ano, a taxa para comprar imóveis caiu de quase 15% ao ano para 12% de agora. A taxa do consignado caiu de 29,6% para 27%. Ajuda? Ajuda, mas as taxas não caíram tanto quanto poderia se prever, dada a queda dos juros no atacadão de dinheiro nos negócios entre bancos. E por que o crédito cresce tão pouco ainda? Muita gente ainda tem medo de pegar empréstimo, de comprar casa, carro, fazer crediário. Quem está empregado ainda tem medo do futuro porque a economia se recupera muito devagar. Os bancos também têm medo, temem emprestar para quem não vai ter como pagar, pelo mesmo motivo, ainda tem medo do futuro de que as pessoas percam o emprego. E uma coisa puxa a outra. A economia se recupera devagar e não dá tanta confiança. Sem confiança, o crédito não vai para frente. E assim, a recuperação brasileira segue devagarinho. Boa noite. Agora as notícias internacionais. O governo argentino afastou o comando da Marinha do país depois do desaparecimento do submarino San Juan, com 44 tripulantes há 9 dias. Segundo o governo argentino, uma investigação deve determinar por que o desaparecimento do San Juan não foi informado ao presidente Maurício Macri e ao Ministério da Defesa logo que se perdeu o contato com a embarcação no último dia 15. O porta-voz da Marinha, Ernesto Balbi, disse em coletiva de imprensa que os esforços de busca ainda não foram capazes de encontrar o submarino. Segundo a imprensa argentina, com a confirmação ontem de um evento consistente com explosão depois do último contato do submarino desaparecido, a esperança de encontrar sobreviventes é remota. Mais de 4.000 pessoas em navios e aviões de 13 países continuam trabalhando nas buscas. Mais de 230 pessoas morreram e pelo menos 125 ficaram feridas após um atentado contra uma mesquita no Egito. O ataque aconteceu na península do Sinai, ao norte do país, perto da fronteira com a faixa de Gaza e Israel. Bombas explodiram dentro da mesquita no fim das orações de sexta-feira. Enquanto as pessoas fugiam, cerca de 40 homens armados que estavam em jipes metralharam a multidão. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O jornal israelense Jerusalém Post informou que a aviação egípcia bombardeou as montanhas perto do local do atentado, onde haveria esconderijos de terroristas. O atentado de hoje é o mais letal da história moderna do Egito. A região do Sinai tem sido palco de conflito entre o exército e militares do Estado Islâmico, que atacam principalmente os cristãos na região. O presidente do Egito, Abdul al-Sisi, anunciou luto de 3 dias e prometeu uma resposta brutal contra os responsáveis pelo ataque. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil condenou o atentado. Segundo o Itamaraty, até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. Aqui em São Paulo, a semana vai terminando quente. A máxima essa tarde chegou aos 29 graus, sem chuvas.
Mas chegando o fim de semana, a tendência é que volte a chover. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O calor predomina sobre o estado de São Paulo, mas já deve voltar a chover aqui na capital entre a tarde e a noitinha por causa do tempo abafado. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 31 graus. Aí de sábado para domingo a madrugada já vai ser mais quente, com mínima de 21 e à tarde faz até 29. Na segunda-feira o calor dá uma leve trégua, já que a previsão é de chuvas a qualquer hora do dia. E os termômetros ficam entre 19 e 27 graus aqui na Grande São Paulo. E agora o comentário de cultura com César Giob. Muitas novas e interessantes exposições em São Paulo. Uma delas é a ocupação do Itaú Cultural em homenagem a Nise da Silveira, a brasileira que revolucionou a psiquiatria através da arte. Abre amanhã em 2 andares do edifício. O público poderá conhecer, através de documentos, filmes, fotos, cartas, a grandiosidade deste trabalho reconhecido no mundo todo e que ainda gera resultados através do ateliê do Museu de Imagens do Inconsciente. Nise era chamada de rebelde até suas terapias ocupacionais serem reconhecidas por Jung, que virou seu amigo e interlocutor. Há um vídeo deles juntos num congresso em Zurique em 1957. Ao lado da parte documental, há uma mostra de arte realizada pelos pacientes do Museu do Inconsciente. Ainda na Avenida Paulista, o Instituto Moreira Salles realiza neste fim de semana o Festival Zoom. Apresenta a coleção Steidl, doada recentemente ao IMS. O próprio Gerhard Steidl, dono de importante editora alemã de livros fotográficos, falará sobre este acervo. Além das exposições, haverá debates entre escritores, artistas, fotógrafos e cineastas, entre eles o americano Teju Cole, o suíço Ian Gross, as brasileiras Cláudia Andujar e Berna Reale. O Instituto Tomiotaki abre amanhã uma grande mostra de Júlio Leparc, um dos inventores da arte cinética. A retrospectiva foi organizada pelo Museu Pérez de Miami. São mais de 100 obras escolhidas pela mesma curadora Estrelita Brodsky. De trabalhos sobre papel a grandes instalações de luzes e efeitos que o público vai adorar. O argentino Leparc tem quase 90 anos e vive em Paris, onde ainda produz. Teve várias passagens pelo Brasil, inclusive como professor. Também amanhã, a Pinacoteca abre 3 novas mostras. Uma série de fotos de Caio Rezevitz, um conjunto de pinturas de Dora Longo Bahia e vídeo instalações do artista belga David Clairbout. A Galeria Milan acaba de abrir 2 exposições. Na sede, uma retrospectiva da obra poético-visual de Décio Pinhatari, um dos pais da poesia concreta no Brasil. No anexo, a nova produção de Lenora de Barros. E a Galeria Luiz Estrena apresenta os trabalhos mais recentes de Fernanda Gomes, brasileira de trânsito internacional. Boa noite. Eu fico por aqui. Assista agora o programa Festa Sertaneja. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Saiba como proteger seus bens e sua família no programa Seguro. Neste domingo, 20h30 da noite. Assista agora Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos.